Quero também registrar a presença da nossa secretária de Assistência Social, Juliana da Fênix, presente aqui conosco. E nesse instante passaremos à fase da ordem do dia. Peço à primeira secretária que proceda a leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Discussão única do PLE número 23 de 2025, projeto de lei do Executivo. Autoria: Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto: institui no município de Jacareí a política pública de justiça restaurativa e dá outras providências. Apresentação do projeto. Muito bom dia a todos, senhores vereadores, senhora vereadora, todos que estão nessa casa, público presente, todos os servidores presentes, o pessoal aqui da Prefeitura, da Promotoria. Mandar aqui um abraço, doutora Jaqueline, que bom que a senhora está aqui, bem-vinda sempre, contribuir com a nossa casa. Doutor Rodrigo, também delegado assistente, seja bem-vindo sempre. Mandar um abraço também aqui para a professora Ana Carla, que está aqui, né? Ela me deu aula de inglês da 5ª a 8ª série, lá em meados dos anos 2000. E hoje está aqui, que bom vê-la aqui, professor de inglês de ensino fundamental na Escola Celisa, lá do bairro Nova Jacareí. Que bom vê-la aqui. Também Juliana da Fênix, bem-vinda sempre. E a gente está aqui, pessoal, voltando do recesso parlamentar, para a gente começar já com um excelente projeto de lei. Um importante projeto que visa a justiça restaurativa. E é fundamental pelo seguinte sentido: a gente não somente punir o infrator, que isso é fundamental, isso tem que acontecer, né? Se teve um delito, teve um crime, uma questão que ele fez, realmente tem que ter a pena. Mas, muito mais do que isso, também rever o processo de ressocialização que a gente pode ver. Para que ele possa também rever o ato dele, rever a atitude. E como já foi dito aqui pela Jaqueline, muito bem falado, é importante mencionar que é um trabalho que é feito em conjunto, a diversas mãos. Não somente o infrator, a pessoa que também sofreu aquele dano, mas também um trabalho que é junto com a comunidade. É um trabalho de diálogo, um trabalho de restauração. Ele é fundamental para o nosso dia a dia. Então, quero aqui parabenizar, né, desde já a senhora, prefeito Celso Florencio, pela iniciativa e dizer que é um importante projeto para a cidade, para que a gente possa pensar em melhorias para a nossa população. Pensar no futuro da cidade, para que as pessoas possam rever atitudes, rever posturas, repensar seus atos, e assim a gente possa, de fato, construir uma sociedade cada vez mais justa, mais humana, mais solidária, e dessa forma a gente vê aí, de fato, uma redução de crimes, de delitos, e como eu disse anteriormente, não eximindo as penas que acontecem, mas também a gente fazendo uma reflexão para que as pessoas possam rever seus atos, rever seus comportamentos e assim a gente construir uma sociedade cada vez mais justa e igualitária. Importante também mencionar aqui, gente, que esse projeto vai envolver diversas pessoas. Então aqui a gente vai ter representantes de diversos órgãos da cidade, né, diretoria de ensino, prefeitura, polícia civil, polícia militar, promotoria, procuradoria, diversos órgãos estão aqui participando desse projeto. Então, é um trabalho que é feito em conjunto. Como a gente sempre fala aqui, né, nada se faz sozinho. E quando nós temos diversas pessoas participando de um mesmo propósito, todo mundo ganha, todo mundo cresce e a cidade avança cada vez mais. E a gente pensa, de fato, em políticas para a cidade, políticas públicas pensando no futuro, para que a gente possa ter uma cidade aí cada dia melhor. E os jovens, né? A gente fala que o jovem, a criança,
eles são o futuro do país, de fato são, mas já são um presente. Porque as crianças que agora existem serão futuramente aí médicos, doutores, profissionais, advogados, vereadores, prefeito. E a gente tem que desde já pensar nessas pessoas, pensar e saber educá-las desde já. Preparar o jovem para a sociedade. E através desse projeto aqui a gente pode pensar uma sociedade cada vez melhor. E pessoas que realmente farão a diferença na cidade. Por isso que é importante citar aqui a participação de diversos entes federativos. Então, é um trabalho importante. Importante mencionar também que teremos 2 grupos, né, que é o grupo gestor, que vai direcionar os trabalhos, que vai coordenar os trabalhos que serão feitos, né, nesse projeto aqui. E também teremos um núcleo de participação social, onde várias pessoas vão pensar também nas ações que vão ser tomadas, né? E é um trabalho que é feito em conjunto. E como disse aqui na mensagem desse projeto de lei, né, a proposta tem como objetivo central a promoção de uma cultura de paz e o fortalecimento da convivência comunitária, por meio da adoção da justiça restaurativa como instrumento de transformação de conflitos sociais, promoção de direitos e reconstrução dos vínculos sociais, fundamentando-se em práticas dialógicas, inclusivas e pautadas no respeito à dignidade humana, buscando a reparação dos danos e a responsabilização consciente e o fortalecimento da corresponsabilidade entre os envolvidos. Cabe destacar também que esse projeto de lei define os princípios orientadores da política, estabelece seus objetivos específicos e prevê a criação do Programa Municipal da Justiça Restaurativa, Infância e Juventude, além da constituição de um grupo gestor interinstitucional e de um núcleo de justiça restaurativa, destinado ao atendimento direto da comunidade. A iniciativa propõe ainda a atuação articulada de diversas políticas públicas, como educação, saúde, assistência social, esporte, segurança e direitos humanos, envolvendo também a participação de órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e de entidades da sociedade civil, com o objetivo de promover a integração necessária para o enfrentamento das causas estruturais da violência e dos conflitos sociais. Importante destacar também que a regulamentação dessa política fortalece a cultura do diálogo, da corresponsabilidade e do pertencimento comunitário, contribuindo para a construção de soluções mais eficazes, humanizadas e sustentáveis para os desafios sociais enfrentados pelo nosso município. Por fim, dessa forma, Jacareí reafirma seu compromisso com a promoção dos direitos fundamentais, com o fortalecimento do tecido social e com a construção de uma cidade mais justa, segura e solidária, em sintonia com os princípios da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Então, é importante lembrar aqui, e a gente conta desde já com o apoio dos vereadores, creio que será votado aqui unanimemente, creio que todos irão votar favorável, acho difícil alguém votar contra esse projeto aqui, e é um passo importante para a cidade, um avanço para a cidade, porque a partir de hoje a gente vai ter um trabalho concreto de justiça restaurativa. E é importante lembrar, né, só reforçando, que esse projeto aqui não é passar a mão na cabeça de ninguém, não é a pessoa cometer um delito, está tudo bem, não, vai cometer, vai cumprir a pena que tem que ser cumprida. Mas não somente isso, mas também será feito um trabalho para que a pessoa que de repente foi um infrator, cometeu algum ato, ela poderá rever aquilo que ela fez, por meio de diálogo, de escuta, de conversa, de reparação de danos, reparação social. Então, se a gente pensa em uma sociedade melhor para nós e nossos filhos, a gente tem que pensar não somente na punição. A punição é fundamental, ela tem que existir, mas também a pessoa tem que rever os seus atos, assim como nós também que estamos aqui. A gente está todo dia aí presente na rua, no dia a dia, e a gente precisa sempre estar revendo os nossos atos e nossas posturas. E esse projeto aqui que é social, ele é fundamental para que a gente possa ver uma cidade cada dia melhor, com jovens que estejam conscientes
E eu tenho certeza também, doutora Jaqueline, que com esse PL aprovado aqui, a gente vai conseguir muitas melhorias na cidade no seguinte sentido: redução de índices de criminalidade. Jacareí já avançou muito em relação a isso, né? Jacareí, antigamente, era uma das cidades mais violentas do estado de São Paulo. O Joex está aqui, vereador Joex, então Cabo Joex, que foi aí patrulheiro de rua, trabalhou muito na rua com isso, e com certeza pegou muitos casos, né, que a cidade tinha crimes terríveis, estado de São Paulo violento, e a gente vê o quanto que já avançamos nesse sentido. A gente reduziu muito os crimes, e eu tenho certeza que com essa lei aprovada aqui, a gente vai avançar muito mais. A gente vai continuar reduzindo os crimes, reduzindo os delitos e formando cidadãos de bem para a cidade, para a sociedade, que vão entregar bons serviços. A gente até agora há pouco conversava, né, Joex, de uma pessoa, né, que a gente conversou agora há pouco, né, que conseguiu se restabelecer, teve um passado difícil, né, um passado, né, não muito interessante, né, com alguns crimes cometidos, e com base de muita conversa, né, muito diálogo, né, muitos toques, a pessoa, ela aprendeu, a pessoa, o famoso, tomou jeito. Então a gente vê que de fato tem possibilidade, basta você querer, ter vontade, buscar melhorar constantemente, né, por meio da religião, por meio da conversa, dessas políticas públicas, a gente consegue fazer cidadãos que vão entregar o bem para a cidade, que vão ser bons profissionais. Então, não é porque a pessoa está numa situação difícil que ela não pode melhorar. Ela pode melhorar, ela pode aperfeiçoar, ela pode entregar o bem, ela pode se aperfeiçoar constantemente. E a gente pensa muito bem que com essa lei aprovada a gente vai dar, não assim somente uma segunda chance, a pessoa vai cumprir a pena dela, mas ela poderá rever o seu ato, ela poderá repensar o que ela fez e também dessa forma também influenciar as pessoas que estão em seu convívio. Poxa, a gente conseguiu melhorar, a gente conseguiu se reeducar, porque o amigo não pode também, porque a amiga não pode fazer. Então eu conto com o apoio dos vereadores, com esse voto favorável, para que a gente possa aprovar essa lei na cidade, junto ao prefeito Celso Florencio, e é uma lei, é uma nova página que Jacareí escreve a partir de hoje. Uma nova página, onde teremos aí pessoas que irão entregar coisas positivas para a cidade e lembrar que a esperança, ela prevalece. E a gente dando a chance para que a pessoa possa não somente cumprir as suas penas, para que ela possa rever seus atos, para que ela possa rever atitudes, a gente tem essa certeza aí que com a graça de Deus teremos cada dia mais uma cidade melhor, teremos índices criminais cada dia mais baixos, como disse agora há pouco o secretário Edinho Guedes, né, 0 mortes no trânsito é a meta. Por que não, né, doutora, a gente pensar 0 delitos, 0 crimes? É um sonho? Será que é uma utopia? A gente pode pensar. Se a gente começar com pequenos atos, a gente consegue chegar um dia, talvez, nessa meta. 0 crimes. Jacareí não teve nenhum homicídio. Jacareí não teve nenhum furto. Jacareí não teve nenhum crime. Por que não pensar nisso? A gente tem que pensar para frente. A gente planta hoje para colher amanhã. E a partir de hoje, com essa nova página sendo aqui reescrita, a gente tem essa possibilidade da educação. E a educação, ela é fundamental em nosso dia a dia. O trabalho da educação, como secretaria e como diretoria, ele é fundamental. Eu também sou professor de formação, sou formado em pedagogia, então eu sei muito bem a importância que a educação traz para a sociedade. O quanto que a gente pode avançar nesse sentido, desde que a gente possa fazer um trabalho em conjunto, que a pessoa cumpra o que ela fez, mas também que ela reveja os seus atos e a gente eduque as crianças e jovens para uma cidade cada vez melhor. Então, quero agradecer a oportunidade, parabenizar a doutora Jaqueline pela presença, doutor Rodrigo, Juliana da Fênix, todos aqui presentes, prefeito Celso Florencio, e que a gente possa avançar cada vez mais nesse trabalho de reconstrução da sociedade, de uma justiça restaurativa, uma justiça que vai restaurar a nossa sociedade. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ilumine e que a gente possa aqui como vereadores em segundo semestre pensar sempre em políticas públicas que vão melhorar a sociedade e impactar positivamente o nosso grupo. Deus abençoe e estamos juntos. Antes de eu abrir para os vereadores, só um minuto, por favor.
Doutora Jaqueline ficou de dar uma... Faltou uma palavrinha dela. Isso, muito obrigada, vereador, presidente da Câmara. Apenas um ponto, quando eu comentei sobre os integrantes do comitê gestor do NUIPA, eu acabei focando aqui desse lado. E uma grande representante do comitê gestor do NUIPA é a vereadora Maria Amélia, que tem nos auxiliado muito, inclusive em todas as reuniões, tem ido nas escolas presencialmente, e a vereadora Maria Amélia, como integrante do comitê gestor, tem contribuído muito. E a partir do momento que for votado o projeto de lei, nós precisaremos de 2 integrantes. Temos a vereadora Maria Amélia, precisaremos de um suplente. Então, além desses integrantes do comitê gestor, ficam aqui todos convidados para atuarem conosco nas escolas. Nós precisamos de mais. E para os adolescentes é muito importante ver uma autoridade chegando na escola. Eles se sentem extremamente privilegiados por estarem, e o envolvimento deles acaba sendo maior. Então, eu agradeço que o senhor tenha me dado a oportunidade aqui de fala. Aproveito também para agradecer a presença da secretária Juliana Fênix, que foi vereadora por muito tempo, porque eu acabei não me atentando também, e a secretária tem nos auxiliado também bastante, inclusive com a destinação já da sala, onde funcionará o núcleo, com as providências para que o curso prático seja trazido para Jacareí. Então, aqui também meus agradecimentos para essas 2 grandes profissionais. Muito obrigada. Obrigado, senhor. E o projeto continua em discussão. Bom dia a todos que nos assistem de casa, todos os presentes nas galerias, todos os jacarienses. Quero cumprimentar aqui todas as autoridades presentes na pessoa do presidente Paulinho dos Esportes. Quero fazer um cumprimento especial às integrantes do NUIPA que estão aqui presentes. Quero cumprimentar a doutora Jordana e a doutora Patrícia Castilho, que representam a Fundação Casa. Quero cumprimentar as professoras Dani Guedes, Érica Rangel, Lilian Lucy e Ana Carla, que estão aqui em nome da diretoria de ensino da nossa região. Quero cumprimentar também o Dr. Rodrigo Mambelli, que representa aqui a Polícia Civil. Quero cumprimentar a doutora Thelma, representando o NAM, a nossa querida vereadora Maria Amélia, membro do NUIPA, nossa única vereadora, valiosa membro dessa casa. E, por fim, mas não menos importante, cumprimentar a doutora Jaqueline, do Ministério Público, promotora, que tem sido uma incansável defensora das práticas autocompositivas aqui em Jacareí e em toda a região. Hoje eu estou especialmente feliz de voltar para essa tribuna, além de ter sido retomado hoje as sessões ordinárias, que são representação máxima aí da nossa democracia aqui em nível municipal. A gente também está discutindo um tema que eu acho de máxima importância, que é a justiça restaurativa. Sempre que eu subo aqui nessa tribuna, eu tomo cuidado, eu tento ser comedido para não cometer exageros. Eu acho que na posição de servidor público a gente tem que ser realista, tem que ter o pé no chão, mas eu digo com alguma tranquilidade que hoje a gente pode estar diante de um dia histórico, porque esse é um marco de uma mudança de prática que vai impactar muito aqui o nosso município. E aí eu gostaria de pedir licença aqui, tomar a liberdade, para fazer uma pequena retrospectiva histórica do porquê, que explica por que esse dia é tão importante, porque esse pode ser um marco histórico. Quando a gente pensa em crime, quando a gente pensa em pena, a gente imediatamente é remetido à figura da prisão, à figura da restrição de liberdade, como se isso fosse algo natural e não algo que tenha sido criado. Mas a prisão, a restrição de liberdade como pena, é também um processo histórico, é um produto de escolhas do passado e é uma criação humana. Até as revoluções burguesas, em especial a Revolução Francesa, que aconteceu muitos e muitos séculos atrás, as penas elas não eram aplicadas como restrição de liberdade, elas eram aplicadas como suplício público. As pessoas eram levadas até uma praça pública e eram torturadas, punidas, muitas vezes executadas. Quando a gente teve a Revolução Francesa, essa prática foi alterada para ser substituída pela pena privativa de liberdade. Era um avanço civilizatório. Era mais humano do que a tortura e era igual para todo mundo. O tempo passa da mesma forma para os nobres e para os comuns. Então, você prender uma pessoa é uma aplicação igual de uma pena, né?
Só que o tempo passou, já se passaram muitos séculos desde então. E hoje, quando a gente se volta para as prisões, a gente vê cenários desoladores. A gente vê muitas vezes tortura, a gente vê muitas vezes negação de direitos fundamentais e humanos. Então, assim como todas as outras coisas, em todas as outras áreas, a gente teve avanços civilizatórios, a gente teve mudanças de perspectivas, é importante que a gente tenha também essa mudança no campo da aplicação da pena e do direito penal. Hoje, a justiça restaurativa é o que a gente tem do estado da arte, da vanguarda da discussão sobre a aplicação de pena em todo o mundo. Ela surge nos anos 70, com alguns antecedentes intelectuais, históricos, dentre os quais eu posso citar, por exemplo, Michel Foucault, que é um pensador muito famoso francês, que no seu livro Vigiar e Punir, ele aponta as prisões não como formas de punir ou ressocializar, mas como formas de aplicar uma hierarquia na sociedade, dentro do que ele chama de microfísica do poder. E aí a gente tem alguns outros pensadores, como o Dr. Howard Zehr, que é um americano, considerado o pai da justiça restaurativa, que traz aí como possibilidade a gente mudar um pouco essa forma de punir para uma forma que foque não no infrator, mas na vítima, em quem está sofrendo a ofensa. Porque assim a gente pode restaurar a dignidade dessa pessoa e não só se vingar de quem acabou por praticar o crime. É evidente que a gente tem, sim, que punir quem desvia da norma. Existe um valor nisso. No direito, e como operador de direito eu tenho que lembrar, a gente tem o que a gente chama de prevenção geral e prevenção especial, que é a ideia de que a pena inibe crimes futuros. Tanto porque as pessoas que estão vendo quem está sendo punido vão ficar com medo de ser punidas, tanto porque quem está sendo punido, teoricamente, deveria ser ressocializado, deveria ficar com medo de voltar para a prisão. Mas hoje a gente vê que as prisões não fazem isso. Você aumentar a pena de um crime não faz as pessoas cometerem menos crimes. Hoje, se você eleva a pena do furto de celular, quem está furtando o celular na rua não vai falar, meu Deus, eu vou ser punido de forma mais grave, é melhor eu mudar a minha conduta. A gente já percebeu que não é assim que funciona. Então é melhor que a gente busque novas formas de abordar a questão do crime e da pena que sejam funcionais, que garantam para a gente uma sociedade mais pacífica e garantam para a gente uma sociedade mais funcional. E é isso que traz a justiça restaurativa. Então eu quero, mais uma vez, parabenizar todas as integrantes do NUIPA, quero parabenizar o Poder Executivo por mandar esse projeto, que é um projeto progressista, um projeto de vanguarda, e que coloca Jacareí aí entre as poucas cidades no Brasil que adotam com uma política municipal as práticas autocompositivas da justiça restaurativa. Aí, além disso, eu quero dizer que a gente pode dar um próximo passo. Eu já estou aqui me colocando à disposição, meu gabinete vai fazer um requerimento para a Secretaria Nacional de Políticas Penais, que é a Senapen, que é o órgão responsável para, em nível nacional, orquestrar as iniciativas de nível municipal em uma política pública direcionada e planejada em todo o território nacional. Hoje, a justiça restaurativa é capitaneada principalmente pelo Poder Judiciário, principalmente pelo CNJ, e pelo Ministério Público, especialmente pelo NUIPA. Então, com as políticas inauguradas pelo NUIPA. Então, é importante que o governo federal também assuma essa posição. E aí eu quero utilizar o meu 1 minuto de sobra aí, de tolerância, presidente, para colocar um vídeo de um podcast que eu recomendo para todos que aí de casa quiserem saber um pouco mais sobre a justiça restaurativa. Muito obrigado. Um estudante reagiu a um assalto e foi morto na saída da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Me deu até cartão. Assassino de aluguel. A senhora quer, eu mato sem cobrar. Meu presente. Um companheiro conseguiu fugir, caiu na cela do leão. Caiu na jaula do leão. Quando eu começava a gostar de alguém e pensar, pô, esse cara é maneiro, eu dava um Google e descobria o que ele tinha feito. Então teve um que ele matou a machadada, a companheira dele. Eu sou a Branca Viana, da Rádio Novelo. Quando o nosso primeiro podcast original, o Praia dos Ossos, foi lançado, a gente recebeu muita mensagem bacana dos ouvintes. Mas tinha um tipo de mensagem que deixava a gente meio desconcertada.
Eram as mensagens que diziam que o assassino da Ângela Diniz, o Doca Street, deveria ter sido condenado a uma pena mais longa, ou a prisão perpétua, ou até a pena de morte. Os assassinos pegam penas muito leves e brandas. Depois seguem suas vidas como se nada tivesse acontecido. Eu acho que no Brasil devia ter prisão perpétua. A impressão que dá é de que esses conceitos de justiça, retaliação, vingança, reparação se misturam todos na nossa cabeça sempre que a gente se confronta com um crime. Ele saiu realmente fugido porque os filhos da senhora que faleceu diziam que se ele aparecesse por lá, eles o matariam. Olha aquele senhor lá que o pai do seu Júlio matou, o pai de criação dele está na reunião. E agora, o que a gente faz? Se ele sair de onde ele está, eu chuto aqui. Eu acho que ele não dura uma semana na rua. E tanta gente que quer matar ele. E aí a gente resolveu perguntar, afinal de contas, o que é justiça? Crime e Castigo, o novo podcast original da Rádio Novelo. O projeto continua em discussão. Presidente, só cumprimentar a Edila Mara, do Conselho Tutelar, que acabou não estando no meu cumprimento inicial. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, representantes da sociedade civil, presente nesta casa, e mais pessoas que nos dão a honra com a presença neste dia em que voltamos aos nossos trabalhos legislativos. Já estava com saudade, viu, senhor presidente? Estava com saudade dessa tribuna. Eu tive uma formação religiosa no seminário, estudei 4 anos para ser padre. Sou ligado à Igreja Católica e, desde pequeno, as palavras do Evangelho norteiam minha vida. E uma delas apresenta uma situação em que levaram uma mulher adúltera para ser condenada por Jesus. E Jesus, sem falar nada, apenas citou a seguinte palavra: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos sabiam que ali aquela mulher seria apedrejada até a morte, porque ela cometeu o pecado e era o fim daquela mulher. Nós também temos um ditado que diz: mente vazia, oficina do diabo. E dizem que no momento em que Jesus proferiu aquela palavra àqueles homens que queriam matar aquela mulher, ele foi escrevendo na areia cada mancada que algum daqueles tinham cometido. E um por um as pedras foram sendo jogadas de lado, e só ficou Jesus e aquela mulher pecadora. E ele perguntou: cadê aqueles que te condenaram? Se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá em paz e não peque nunca mais. Por que eu estou falando dessa simbologia, dessa palavra do Santo Evangelho? Para dizer que nós somos muito bons em julgar, muitos bons em condenar. E às vezes, quando acontecem situações, nós queremos que tenha pena máxima. E a pessoa, muitas das vezes, dependendo do caso, é condenada a pena máxima ou mínima, mas existe uma condenação. Mas, como aquela mulher do Santo Evangelho que teve uma segunda chance, por que não também olhar para aquele que dá suas mancadinhas de vez em quando e dá a oportunidade para essa pessoa se regenerar? Então, hoje, estar aqui falando sobre esse projeto é uma forma de dizer que nós podemos, sim, acreditar nas pessoas. Muito bem falado pela nossa promotora aqui. Hoje temos uma sociedade
que vai buscar maneiras para fazer essa justiça restaurativa acontecer na nossa cidade. E a gente tem casos de pessoas que, às vezes, em uns segundos de fúria, fez algo que manchou toda a sua história. Mas isso não quer dizer que ela também tenha a oportunidade de se regenerar e contribuir com a sociedade. Então, hoje, quando temos essa oportunidade como parlamentar dessa casa de apreciar esse projeto de lei, nós também estamos dando oportunidade para nós mesmos. Para nós mesmos. Porque nós somos suscetíveis a quedas, nós somos suscetíveis também, às vezes, a fazer loucuras. É como o Senhor falou para aqueles homens: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, Jean, de antemão, eu já quero antecipar meu voto totalmente favorável. E também, senhora promotora, pode contar com o meu apoio. Estamos aí para contribuir no que for possível. Tá bom? Muito obrigado, sou favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, quero mais uma vez cumprimentar os nobres pares, quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet, pela TV Câmara, todos os funcionários aqui da casa, de maneira especial, em nome da doutora Jaqueline, cumprimentar as autoridades, pessoal da educação, todo mundo que hoje veio aqui para acompanhar a discussão e a votação desse projeto tão importante, de um programa, né, doutora, como a senhora mesmo disse, já está em andamento, mas a gente tem a oportunidade de fortalecer e de torná-lo uma política pública. Isso é fundamental. E ontem eu estive numa reunião e eu ressaltei a importância da união dos poderes, da sociedade, o envolvimento da sociedade, e a gente sempre estar de ouvidos abertos, com o coração aberto, para a gente tomar as melhores decisões. E é isso que nós estamos fazendo no dia de hoje. Eu quero aqui só quebrar o protocolo um pouquinho. A Ana Carla estava aqui e o Jean citou, né, que a Ana Carla foi a professora dele. A Ana Carla estudou comigo há muitos anos, faz aniversário no mesmo dia que eu, tenho a mesma idade. Então eu acho, viu, Jean, eu acho que a gente está ficando velho mesmo. Mas... gente, eu estou até utilizando isso para poder continuar o meu discurso, porque eu fico feliz de ver a posição que a Ana Carla ocupa hoje dentro da diretoria de ensino, e isso é fruto das oportunidades que nós tivemos. E a palavra oportunidade está associada a esse projeto, ou melhor, a falta dela, a falta da oportunidade. Por isso eu fico feliz e não quero aqui ser repetitivo, porque me sinto contemplado com as falas anteriores, mas a gente passa a ter esperança, a gente passa a dar oportunidade para aqueles que talvez não tenham uma mão estendida. Não tem. Então, doutora, conte com o meu apoio, pode ter certeza que essa casa vai fazer tudo o que é possível, e eu tenho que enaltecer o trabalho da vereadora Maria Amélia, que tem sido incansável em contribuir, até porque assumiu essa missão, mas acho que a gente pode, até para não deixar a vereadora tão sobrecarregada, também inserir os demais vereadores para a gente poder abraçar mais pessoas, mais escolas, mais essa sociedade que tanto necessita da oportunidade. E eu finalizo dizendo que
O que nós estamos fazendo hoje, além do fortalecimento do programa, é muito difícil. Eu faço uma analogia com a construção, às vezes, de uma casa. Às vezes é mais fácil você começar essa construção do zero, fazendo o alicerce, a base, do que você fazer uma reforma. Então, a restauração demanda uma habilidade, demanda uma expertise de vários segmentos e de pessoas com capacidades diferentes. É só assim que nós vamos vencer essa luta. E para quem é operador de direito, né? Tem aqui o Gabriel, que é advogado, o Luiz Flávio também, doutor. A gente sabe que o ordenamento ele é formado com princípios. E eu vejo aqui estampado nesse projeto vários princípios. E eles não são tirados da cabeça de um ou de outro. É a vivência, são os costumes, usos e costumes que nós temos na sociedade que fazem com que a gente crie os princípios para a gente poder ajudar. Então fica aqui mais uma vez, viu, Thelma? Um agradecimento à educação, à doutora Jaqueline, a todos os envolvidos e pode ter certeza, nós vamos conseguir minimizar muitos impactos que nós temos na sociedade no dia de hoje. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, bom dia a você que nos assiste, bom dia, presidente Paulinho. Na pessoa do presidente, quero cumprimentar os nobres pares, também cumprimentar nossa querida secretária de assistência, Juliana da Fênix, os servidores desta casa, o público presente e, de maneira muito carinhosa e especial, cumprimentar a doutora Jaqueline, nossa promotora querida, em nome dela, cumprimentar todos os integrantes do NUIPA, ao qual eu tenho a honra de estar participando. E venho nesse trabalho, doutora, juntamente com a senhora, desde 2022, 23, 24, nós finalizamos aí com a Comissão de Direitos da Criança e Adolescente aqui nesta casa. Então, sintam-se todas abraçadas por mim e gratidão também por a gente poder estar se reunindo mensalmente e tentar levar essa cultura de paz às escolas, aos jovens, às crianças da nossa cidade. Como eu disse, doutor, desculpa, também muito obrigada pela presença. É um motivo de alegria para a gente hoje esse projeto estar em votação. Quero antes também só colocar que esse projeto ele tem que vir pelo prefeito. Mas a idealização desse projeto, doutora Jaqueline, junto com todo o grupo, também o pessoal da assistência social, nessa construção. Então, ele precisa vir com o nome do prefeito, mas a gente se sente orgulhosa de poder fazer parte da construção de toda essa lei, que, se Deus quiser, em breve já é uma lei no nosso município. Eu estou um pouco emocionada, porque é algo que eu gosto, de cuidar de pessoas. Eu estou aqui porque cuido de pessoas há anos, não é porque eu estou na política, porque estou vereadora que faço isso, mas faço isso desde a minha infância. Então, eu gosto dessa cultura de paz, apesar de ter dado muito trabalho para minha mãe, né? Para meus pais, eu dei muito trabalho na minha adolescência, mas estou aqui hoje, com muita honra, por ter aprendido tudo aquilo que a mãe, na época, por falta de paciência, e por não ter a lei da palmada, na época, eu apanhava. Né? A gente apanhava, a gente era com... A mãe tinha um chicote, gente, um chicote de cavalo, que antigamente batia, né, com chicote. E a gente apanhava por nada. Por olhar diferente, a gente apanhava. Então, isso era o que passavam para a gente. Era uma cultura a qual nós fomos educados. Mas que hoje isso já não é mais validado. Hoje, nós temos que tratar por meio do diálogo
Muita conversa não é deixar e permitir fazer tudo o que quer, mas sim sentar, conversar, dialogar e levar o amor, a paz e a fraternidade dentro do lar. Porque se dentro do lar nós temos essa prática, fora dele nós iremos construir um mundo melhor. Então, primeiro dentro de casa, depois fora. Como a gente está tendo muita dificuldade nisso, porque as pessoas estão muito permissivas, elas permitem tudo para os filhos. Isso gera, muitas vezes, violências, né? Ao qual, isso pode. Não, nós precisamos sentar e conversar. E eu tenho algumas frases, inclusive, do nosso querido doutor Egberto de Almeida Penido, que é especialista em direito sistêmico e juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um dos nossos orientadores, que desde 2002 vem trabalhando nessa cultura de paz aqui no estado de São Paulo e Brasil além, né? Então, ele fala assim, não é passar a mão na cabeça, mas também não é bater na cabeça. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio de educar e de levar essa cultura de paz a todas as pessoas. A gente fala hoje de cuidar dos adolescentes infratores, das crianças dos infratores, mas também precisamos cuidar dos pais, porque muitas vezes é dentro do ciclo familiar. Eu digo aí que nós temos uma lacuna, o Marcelo falou dessa questão da religião, e a gente tem uma dificuldade muito grande de entrar na extrema pobreza, né? Nessas pessoas que estão, muitas vezes, em situações vulneráveis. A gente tem dificuldade de entrar nessa extrema pobreza e também temos dificuldades, enquanto evangelizadores, de entrar no rico, na extrema riqueza. É difícil a gente trabalhar com a religião, com a religiosidade, com essa cultura nessas extremidades. Hoje a gente está trabalhando um centro, mas há uma dificuldade muito grande, Gabriel, da gente trabalhar na periferia, levar essa cultura pela situação em que essas pessoas vivem. Porque são muito ricos e não querem ouvir. Outro porque é pobre e está numa situação de violência que é muito difícil a gente chegar. Então, onde a gente tem que trabalhar? Dentro das escolas. Porque ali sim, nós enquanto professores, falo isso porque sou professora, e nós enquanto professores devemos sim ter, a gente sabe o quanto é difícil, óbvio, eu sou professora, como eu disse, o quanto é difícil a gente lidar com 20, 30 alunos dentro da sala de aula, mas não é impossível. E cada vez que nós reagimos de forma contrária à paz, a gente aumenta a voz, a gente se altera, a gente está sendo violento. Então, a gente precisa também trabalhar essa equipe gestora, os professores dentro da sala de aula. Então, percebam, é um movimento de todos. E que nós somos as formiguinhas que estamos aí levando essa cultura de paz para as escolas de forma sistêmica, mas e contínua, e que precisa dar continuidade. Meu tempo é pouco, eu só vou ler aqui rapidamente uma da carta de Araçatuba, que é dita no curso que a gente faz online. Reformular nossa concepção de justiça é, portanto, uma escolha ética imprescindível na construção de uma sociedade democrática que respeite os direitos humanos e pratique a cultura de paz. Essa nova concepção de justiça está em construção no mundo e propõe que, muito mais que culpabilização, punição e retaliação pelo passado, passemos a nos preocupar com a restauração das relações pessoais, com a reparação dos danos de todos aqueles que foram afetados com o presente e com o futuro. Carta de Araçatuba. Então, eu finalizo a minha fala agradecendo a oportunidade às 2.273 pessoas que me deram a oportunidade de estar aqui, porque se não fosse elas também eu não poderia estar junto com vocês, apesar da abertura que a senhora está dando para as pessoas que não estão inseridas em nenhuma instituição possam fazer parte junto com a gente, para que a gente possa levar essa cultura de paz a todas as pessoas. Muito obrigada, doutora Jaqueline, muito obrigada ao grupo que está aqui presente, dando força também ao nosso mandato. Que Deus abençoe a cada um de nós e muito obrigada a todos os vereadores que compõem também a esta casa.
O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos e um motivo maior de eu subir essa tribuna aqui hoje é para cobrar algo que eu já venho cobrando desde o meu primeiro dia aqui na Câmara Municipal. É urgente que Jacareí precise instalar o seu segundo Conselho Tutelar. É inadmissível. E passei aqui os últimos 8 anos do nosso mandato cobrando o anterior prefeito e agora renova a cobrança aqui ao prefeito atual para que possa instalar. A gente não vai conseguir avançar muito se a gente não tiver mais um conselho tutelar. Essa lei aqui ela é fundamental, é uma lei de princípios, é uma lei aqui de fundamentos, mas se a gente não conseguir atuar com políticas públicas na prática, a gente não vai conseguir dar efetividade a essa importante lei que nós estamos trabalhando aqui hoje, Gabriel. Por quê? Porque a gente sabe que para o Conselho Tutelar fazer um trabalho de prevenção aos crimes, ele também precisa ter tempo. E a demanda que chega no Conselho Tutelar hoje, ela é muito alta para que apenas os nossos conselheiros possam dar conta. São valentes, trabalham muito, mas trabalham numa situação de enxergar a criança ou adolescente do ponto de vista das denúncias que chegam. E a gente precisa fazer com que tenha um caráter preventivo. E para isso é muito fundamental que Jacareí parta para o seu segundo conselho. Para que a gente tenha uma ideia, a resolução fala, resolução Conanda, no artigo 3º, parágrafo 1º, que no mínimo são 100 mil habitantes para ter um conselho. Jacareí tem 250 mil habitantes. Como que um conselho vai conseguir dar conta de todas as demandas que chegam? É evidente que eu vejo os conselheiros trabalharem dia, noite, final de semana, para dar conta de atender as denúncias que chegam. Mas para se fazer um trabalho preventivo, para se ajudar a fazer uma política de prevenção com relação a esses crimes, urge, é necessário, é urgente que o prefeito instale a segunda unidade do Conselho Tutelar. Tá? Então, eu subi aqui para fazer essa cobrança, que é muito importante, mas também dizer que no Brasil a punição recai sobre aqueles que menos têm recursos. Essa é a grande verdade. 65% dos apenados no nosso regime prisional são de pessoas negras, jovens e que vêm de periferia e de baixa renda. São essas pessoas que são apenadas no nosso país. O crime tem uma série de causas, não é? A gente não pode definir o crime somente com uma causa. Tem uma série, psicológicas, desestruturação da família, mas a maior porcentagem de influência na ocorrência dos crimes é do ponto de vista social. É do ponto de vista de a gente entender que o crime é praticado muitas vezes pela vulnerabilidade social. E, com todo respeito, a gente não vai conseguir avançar se a gente, por exemplo, não der o direito das crianças lá do Rio Comprido, por exemplo, seu Jorge, de ter contraturno escolar, de garantir que essas crianças que quando a mãe sai, e muitas vezes mãe solo sai para trabalhar, essas crianças não têm com quem ficar. Muitas vezes são cuidadas por um vizinho ou por um irmãozinho mais velho. Nós precisamos dar o apoio para essa mãe. Os bairros mais distantes precisam de ter contraturno escolar. Isso significa colocar essas crianças na prática de esporte, na prática de cultura, na prática de lazer. Porque se a gente não der condição a ela de adentrar esses serviços, ela certamente vai ser adotada pelo tráfico de drogas, que é a principal causa que leva os nossos jovens e essas crianças para as cadeias, para o sistema prisional. Então, é necessário que os municípios, e Jacareí precisa entender isso, por exemplo, a região do Garapés, por exemplo, a região do 1º de Maio. 1º de Maio, para que a gente tenha uma ideia, não tem um parquinho para as crianças. Não tem um equipamento de lazer para as crianças. E eu pergunto, onde essas crianças vão ficar, não é? Durante todo o dia, quando as mães saem para trabalhar?
Qual a diversão que essas crianças têm? O 22 de abril, um bairro que eu morei, e por isso falo com propriedade do que o jovem pobre sente. O 22 de abril, quando eu morei lá, não tinha um campo de futebol. A gente improvisava um terreno, colocava uma trave de madeira, e ali era a nossa diversão por durante todo o dia. E quantos amigos meus não foram tomados pelo tráfico de drogas, não foram tomados pela violência e não estão mais entre a gente? Então, se a gente quer fazer com que essa lei aqui hoje, muito importante, tenha mais efetividade, passa por a gente ter o segundo conselho tutelar e passa pelo município fazer ações efetivas, especialmente dos bairros mais distantes do centro da cidade. Porque são os jovens invisíveis, né? Eles só tornam visíveis quando tentam fazer algum movimento aqui no centro da cidade. Aí incomoda a parte da população, não é? Esses jovens que estão lá são jovens que não nascem com uma índole. Eu não acredito que o ser humano é predestinado a nascer com uma índole, mas ele vai se acostumando ao sair de casa, se deparar com alguém armado, não é? Se deparar com cenas criminosas, se deparar com o uso de entorpecentes, e isso vai atraindo ele de uma forma com que a gente vai perdendo esses jovens. Eu quero partilhar com vocês que é muito triste a gente perder jovens, é muito triste a gente perder as pessoas, porque eles são o futuro do nosso país. Agora, dor que, para mim, assim, me marcou muito durante o tempo em que eu morei no 22 de abril, é ver mães, é ver irmãos chorando a morte dos seus próprios entes, dos seus filhos, vítimas da criminalidade. Então, promotora, parabéns a todo o grupo de vocês pela elaboração dessa lei. Concordo com o Gabriel, pode ser um novo passo no nosso município, mas se vier acompanhado de investimentos maciços em educação, maciços na proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que não querem nada mais do que ter as mesmas oportunidades que os filhos dos ricos têm em nosso país. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos os presentes aqui, quero agradecer a presença de todos, a quem nos acompanha pela TV Câmara. Falar sobre um projeto de segurança, repetidamente falar sobre infratores, e eu não me posicionar fica quase impossível. Foram mais de 26 anos defendendo aí a sociedade, e eu acho que se pensadores tivessem apresentado esse projeto anteriormente, eu não teria tido tanto trabalho, mais de 1000 flagrantes. Quero aproveitar aqui aí a fala do Hernani e do Jean, que falaram sobre professores. Quero falar sobre a minha admiração pelo profissionalismo do Dr. Rodrigo Mambelli. Foram vários anos aí na labuta contra o crime, vários plantões em claro, né, doutor? Muito obrigado por todo o ensinamento. E também quero dizer que, ao contrário aí do cenário que nós vivemos aí nacional, nos dias atuais, de tantas injustiças, Jacareí, com esse projeto, mostra que está pensando nas vítimas, está pensando nas pessoas de bem. Então, também eu quero ressaltar, a doutora Jaqueline, que eu admiro muito também. Eu fiz uma indicação ao prefeito, inclusive usando até a palavra do vereador Flávio, investimento maciço. Eu fiz a indicação ao prefeito para poder usar as penas pecuniárias em favor das vítimas, das crianças. Nós temos aí nos cofres, aí nos fundos do fórum, aproximadamente 500 mil parado nessas penas. E de acordo com a resolução do ano passado, 558, se não me engano, a gente pode estar usando. Então, eu fiz essa indicação ao Celso e realmente ele já deu andamento, será usada, né, pelas pessoas de bem. Quero parabenizar por todo o apoio da senhora e dizer que pode contar sempre com esse vereador.
projeto continua em discussão. Bom dia a todos, presidente dessa casa, em nome de todas as autoridades, a promotora Jaqueline. É um prazer também poder estar voltando nessa casa, discutir nossos projetos de grande importância, né? Esse Programa Municipal de Justiça Restaurativa de Infância e Juventude. Também faço parte da comissão, junto com a Maria Amélia, dessa casa. Temos que defender aí as nossas crianças, nossos jovens. E é muito importante, né? Foi colocado por todos os vereadores, grandes falas aqui, sobre a questão, né, da discriminação da cor da pessoa, do jovem também que mora ali na periferia. E muitas vezes a gente vê hoje, né, fatos dentro das escolas, né, que nos entristece, o bullying, a maneira que as pessoas são tratadas. A gente repudia esse tipo de atitudes. E é importante esse trabalho em parceria executivo, legislativo dessa casa, junto à justiça, que a gente possa ter uma cidade melhor, um país melhor, né, sempre respeitando as esferas federais, municipais e municipais. E eu vejo muito assim a questão, hoje um exemplo, essa ferramenta aqui é uma ferramenta muito boa e perigosa. Jovens se perdendo, jogos de azar, né, vindo ao suicídio, crianças devendo, jovens. E muitas vezes o pai não conversa com seus filhos. Acha que porque ele está estudando, ele está muito bem na escola. Eu me lembro, minha filha se formou, eu fui numa reunião de pais, 40 alunos em uma sala, tinha 5 pais. Né, os pais estão perdendo interesse pelos seus filhos. Então a gente tem que ter esse tempo, poder conversar com nossos filhos, nossos jovens, para resgatar esses valores. É tão triste quando você escuta um noticiário, crianças sendo, né, presas por questão do crime, do tráfico, crianças, jovens se suicidando, porque não teve ali um tempo de conversar com seu pai, com sua mãe, porque sempre no dia a dia, na correria. Foi bem colocado aqui, Luiz Flávio, eu cobro muito bem essa questão dos secretários da nossa cidade, para fazer o trabalho, o bem-estar comum das pessoas, a levar um evento, participar. Nós fizemos um evento um tempo atrás aí, com a ajuda do secretário do esporte, e nós falamos de fazer palestras antes de começar o evento, poder colocar os jovens, né? Nós estamos perdendo muitos jovens muito cedo. Hoje os valores estão ao contrário. O pai está enterrando um filho. É muito triste. Então, assim, a política pública é isso, é trabalhar em prol de fazer melhor. Independente de bandeiras partidárias, a gente tem que trabalhar para o povo. Essa casa está aqui para trabalhar pelo povo e resgatar esses valores. Também faço parte, sou evangélico, a gente escuta muitas crianças e a gente percebe que às vezes um jovem ali, né, a gente está fazendo culto ali e o jovem fala com a gente, vai dar um abraço, minha esposa também participa, a gente vê que está faltando algo dentro dessa criança, está faltando um abraço, uma palavra de conforto, e é isso, é resgatar, deixar bem claro, a escola é um segmento para fazer educação, mas primeiro a educação tem que vir de casa, pelos pais, de cuidar e lá pelos seus filhos. Sou favorável ao projeto. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Quero aqui também falar sobre esse projeto que é muito importante para a nossa cidade. Cumprimentar aqui a doutora Jaqueline, né, fazendo um brilhante trabalho, a vereadora Maria Amélia, todos os profissionais que estão aqui hoje, da assistente social, da saúde, da educação, da importância que é de se unir para que esse projeto possa ter êxito aqui na nossa cidade. E isso é chamar de política pública. Aí eu acho da importância que é esse projeto para que a gente possa ter melhoria. Mas eu quero começar aqui também falando de uma coisa que o vereador Luiz Flávio falou no começo, e aí a gente tem que cobrar do prefeito Celso também, já cobramos muito o prefeito Isaías, e agora com certeza já tem até indicação nossa, do segundo conselho tutelar. Não é possível que uma cidade de 250 mil habitantes, a gente só tenha um conselho tutelar nessa cidade. E aí como que a gente vai cobrar dessas pessoas um trabalho de qualidade? E esse projeto vem justamente para isso.
E eu quero ter a certeza de que a gente vai votar favorável a esse projeto aqui hoje, mas ele tem que funcionar junto com o Conselho Tutelar, com as entidades da Prefeitura, mas para isso nós precisamos urgentemente, essa casa, se reunir com o nosso prefeito Celso Florencio e discutir e dizer da importância de ter o segundo Conselho Tutelar aqui nessa cidade. Quanto tempo a gente não se via ali no Pátio dos Trilhos, né? A juventude ali, e muitos criticavam, e eu sempre dizia nessa tribuna, sou motorista de ônibus, tinha vez que 11 horas da noite eu estava fazendo a linha do 22 de abril, do Igarapés, e saía de lá 11 horas para dar a volta. Quando eu passava ali, a maioria daqueles adolescentes entrava no ônibus e não pagava a passagem. E a gente passava a indagar com cada um deles, e muitos diziam: tio, a gente não tem dinheiro, mal a gente tem para chegar e comprar um refrigerante. Essa é a realidade do nosso país. Essa é a realidade do nosso país. Questão social de quem mora na periferia é diferente de quem mora no centro, de quem tem um poder aquisitivo, que vai no shopping, que vai na sorveteria. Essas crianças que é da periferia, dos bairros mais distantes, Daniel, elas não têm condições, e aí quando elas vêm para a cidade, elas vão pular catraca, elas vão chegar ali, e infelizmente hoje, né, no nosso país, aqueles oportunistas se toma conta hoje que não é só na rua, mas também nas escolas, né, de oferecer drogas para os nossos jovens, e muitas vezes aquele que não tem o dinheiro acaba caindo. E esse trabalho ele é fundamental. E é nesse aspecto que eu digo que a política pública ela é importante para isso. Porque muitas vezes a gente vê tanto projeto passar aqui nessa casa, tantos projetos que a gente faz, doutora, né? Mas a gente quer que esses projetos sejam cumpridos de verdade, que esses projetos não sejam engavetados, e para isso a gente tem que cobrar. No começo do meu mandato, em 2016, eu cobrei muito de uma casa-abrigo para as mulheres aqui. Cheguei até em outras prefeituras, disseram que Jacareí não conseguia comportar uma casa-abrigo. Fui em Guararema, fui em Garatá. Por que não discute a região aqui? Santa Branca para fazer. E a gente cobrou bastante. Isaías não colocou, mas tem hoje a família segura, que é um cumprimento. E aí muitas vezes a gente fala que a mulher tem que lutar por direitos iguais. Muitas vezes a gente diz o seguinte: quando a mulher for abusada, quando a mulher for estrupada, ela tem que fazer denúncia. Mas ela faz a denúncia e ela tem um filho. Ela vai sair da casa, ela vai para onde? Aí muitas vezes ela vai na Prolar para tentar um auxílio aluguel, chega lá, não consegue. Essa mulher é submetida a voltar para dentro da casa com o mesmo agressor. E muitas vezes ela é agredida, ela vai na delegacia, a gente vê a dificuldade que é. Qual a segurança que dá para essa mulher que vai fazer a denúncia? Então é nesse aspecto que a gente precisa encarar os fatos com realidade, encarar os fatos com seriedade e trabalhar para que esses projetos importantes, ele seja cumprido. E esse é o nosso papel de vereador. Esse é o nosso papel de vereador. E eu sempre disse aqui nessa casa, independente do lado ou não, a gente tem que trabalhar para fiscalizar, tem que trabalhar para cobrar, né? Porque senão a coisa fica aqui no papel, Valmir, e não sai. Né? E o papel do vereador é o quê? Muitas vezes a gente fala: o vereador é isso, aquilo. O vereador, o papel dele é cobrar, é fiscalizar. Né? Nós estamos aqui porque nós fomos colocados pelo povo. O povo colocou a gente aqui justamente para isso. Aqueles que não têm condições de chegar num prefeito, na autoridade, nós, enquanto vereador, somos interlocutor dessas pessoas. É por isso que eu cobro muito e digo o seguinte: depois que passa a eleição, esquece de partido. Nosso Brasil está vivendo uma situação difícil, gente, muito difícil. O que nós estamos vendo hoje, eu esperava, enquanto sobrevivente dessa terra, nunca viver, mas estamos vivendo momentos difíceis. Essa guerra política não leva a nada, essa guerra política só destrói o nosso Brasil e está destruindo. A gente tem que ter o pé no chão. E é por isso que eu tenho certeza que esse projeto aqui, doutora, é um projeto importante para a nossa cidade, para a gente resgatar nossas crianças, porque é triste. Eu estava vendo com o vereador Valmir, lá em Santa Catarina, um profissional do xadrez, gente, matou a mãe. Matou a mãe. E se nós, enquanto autoridade, se a gente não tomar providência para que a gente possa trabalhar, para realmente fazer as políticas públicas acontecer, porque esse país tem dinheiro. Esse país tem dinheiro. O que a gente vê nesse país
É pessoas, muitas vezes, carregando dinheiro de mensalão, dinheiro na calça, na cueca. A gente viu agora. Uma deputada aí que foi afastada porque pegaram aí com mais de 500 mil na calça, o cara carregando para pagar voto, comprar voto, gente. Isso é inadmissível. As pessoas têm que ter compromisso. Então é por isso, doutora, que eu quero dizer, sou favorável a esse projeto, parabenizo vocês e vou continuar cobrando. Nessa casa aqui nós temos uma obrigação, Paulinho, né, da gente ter uma reunião com o prefeito Celso e a gente cobrar o segundo conselho tutelar nessa cidade, porque é inadmissível. De cada 100 mil habitantes tem que ter o conselho tutelar, e Jacareí é uma cidade que tem um belo do orçamento, tem condições de dar condições para que esses conselhos tutelar possa trabalhar melhor aqui na nossa cidade. Mas parabéns pelo projeto, sou favorável ao projeto. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Luiz Flávio Flavinho? Quero novamente aqui parabenizar todos os envolvidos na elaboração dessa importante lei, que certamente será aprovada aqui no dia de hoje. O meu voto é favorável. Como vota o vereador Gabriel Belém? Desculpa, Marcelo Dantas. Parabéns aos autores desse projeto de lei, que eu tenho certeza é um marco na cidade de Jacareí. Sou favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Neto Alves? Parabéns também a todos os envolvidos, a doutora Jaqueline, e meu voto é favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só para justificar, senhora presidente, eu não sei também, eu acho que a fundação, doutora, também era importante estar nessas discussões, porque hoje eu acho que a fundação também é importante fazer as oficinas nos bairros, né? Esses bairros distantes a qual eu citei, essas pessoas chegam no final de semana, esses garotos, eles ficam ociosos no bairro deles, né? Eu sei que a Fundação Cultural tem condições de fazer a cultura, né, e levar para os bairros também para fazer essas oficinas, para que a gente possa atrair aí essa juventude, mas meu voto é favorável. Como vota o vereador Silfarne, Cidade de Salvador? Quero parabenizar todos os envolvidos, meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir, do Parque Meia Lua? Quero dar os parabéns para a doutora Jaqueline, está aqui presente com a equipe dela, todo mundo aí. E é um projeto muito bom que vai favorecer toda a cidade de Jacareí. O voto desse vereador do Parque Meia Lua é favorável. Como vota o vereador Daniel Mariano? Sou favorável a esse projeto, conto com esse vereador. Como vota o vereador Gabriel Belém? Secretária, quero mais uma vez parabenizar todos os integrantes do NUIPA, doutora Jordana, da Fundação Casa, professora Dani Guedes, da diretoria de ensino, professora Érica Rangel, professora Lilian Lúcia e Ana Carla, todos da diretoria de ensino. Quero parabenizar a doutora Patrícia Castilho, da Fundação Casa também, doutor Rodrigo Mambelli, doutora Jaqueline, promotora, doutora Thelma, vereadora Maria Amélia, e a professora Edila Mara, doutora Edila Mara, advogada do Conselho Tutelar. E quero aqui reiterar os termos do que o vereador Luiz Flávio disse. A gente precisa de mais uma unidade do Conselho Tutelar aqui em Jacareí, e além disso a gente precisa da implementação de ferramentas que auxiliem no trabalho do Conselho Tutelar, como o CIPIA, que está em fase de implementação, a doutora Edila Mara acabou de me dizer, mas que precisa ter a implementação definitiva aí para auxiliar os processos do Conselho Tutelar. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Estou muito feliz de fazer parte desse momento histórico da nossa cidade e, com certeza, meu voto é favorável. Como vota o vereador Jean Araújo? Quero aqui agradecer a todos os vereadores pelo apoio desse projeto de lei. Doutor Jaqueline, parabéns pela iniciativa também, o prefeito Celso Florencio. Hoje é um marco histórico para a cidade.
onde a gente pode avançar cada vez mais e que a gente possa hoje dar esse primeiro passo e pensar em políticas públicas que vão favorecer cada vez mais essa justiça restaurativa, né? Uma justiça restauradora para a cidade de Jacareí. Que a gente possa ter jovens, adolescentes e adultos cada vez mais responsáveis, né, conscientes de seus deveres e que a gente possa avançar cada vez mais nesse trabalho pela cidade. Então, parabéns aí ao núcleo que está aqui presente. Não vou nomear todas porque são várias, mas parabéns. E eu sei que vocês fazem a diferença no que vocês fazem. Doutor Rodrigo, também parabéns pelo trabalho que você faz. E contem com essa Câmara de Vereadores sempre. Meu voto é favorável. Como vota? Vereador Joex Almeida. Só ressaltar, presidente, que hoje Jacareí dá um passo muito importante aí no tema segurança. Esse projeto é praticamente um sinônimo de justiça. O meu voto é favorável. Discussão única do PLE número 23 de 2025. Projeto de lei do Executivo. Autoria: Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto: institui no município de Jacareí a política pública de justiça restaurativa e dá outras providências. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis. Peço a todos vereadores e convidados que venham à frente para a gente poder tirar umas fotos oficiais. E vou aproveitar, vou suspender a sessão até às 13h40 para o horário do almoço. Ok? Brasil.